Meus queridos, graça e paz, desejo a você um ótimo dia e que as muitas bênçãos do Senhor repousem sobre a sua vida. Filipenses capítulo 1, versículos 27 ao 30, é o último parágrafo deste capítulo 1. E o apóstolo Paulo diz o seguinte: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Que palavras interessantes, importantes, edificantes para todo o povo cristão em todo o tempo e em todo lugar. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Palavras que eu e você precisamos acatar. Vivei acima de tudo. A nossa vida, a vida cristã aqui na Terra, é vista por todos. Nós somos analisados, nossos atos, palavras, omissões, aquilo que fazemos e o que deixamos de fazer. As pessoas nos observam e as pessoas falam. Por esse motivo, disse o apóstolo Pedro que se as pessoas falarem mal, a gente fazendo bem, não tem nenhum problema. O ruim é eles falarem mal, a gente fazendo mal. Isso é cruel. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho. Você foi salvo quando ouviu o Evangelho. Cristo te salvou, Cristo te libertou, te redimiu, te deu nova vida, te fez cidadão dos céus. Viva de acordo com essa nova cidadania. Você agora pertence à família de Deus. Viva como família de Deus. Eu e você, todos nós devemos fazer isso. Agora o apóstolo Paulo diz que não é somente, particularmente, a nossa vida que deve ser uma carta aberta, lida por todo mundo. Mas ele diz, no tocante a vós outros, estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Além de eu particularmente viver de modo digno do Evangelho, juntamente com os demais irmãos, eu devo lutar pela fé evangélica, em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. O cristianismo, meus queridos, ele traz em si este bojo de uma comunidade unida que vive para louvor e glória de Deus. E eu e você devemos entender isso. Somos um grupo de soldados. A igreja, enquanto aqui na terra, é chamada de igreja militante, que luta, que guerreia, que sofre porque está na batalha. A igreja aqui na terra, ela não está em um piquenique, ela não está em férias, não, ela está numa batalha ferrenha, contra o diabo, contra as hostes infernais da maldade, contra os pecados da carne, do mundo e do diabo. Precisamos lutar. Eu e você precisamos conhecer isto e precisamos juntos, cada um ajudando o outro, e um dando o braço ao outro, um trabalhando em favor do outro, e assim a gente continua vencendo. No verso 28, o apóstolo Paulo diz que nada estáis intimidados pelos adversários. Quem são os adversários do cristão? Ou dos cristãos? Os nossos adversários, meus queridos, são os adversários de Deus. São aqueles contra Deus e a sua palavra, a sua igreja, contra aquilo que Deus estabeleceu. Precisamos lutar não contra pessoas, mas contra as hostes espirituais da maldade, que lutam contra Deus e tudo quanto se diz a respeito de Deus. Mas Paulo diz que nós não estamos intimidados pelos adversários, pois é para eles uma prova de perdição, mas para nós, povo de Deus, de salvação. E lembrem-se que a salvação vem de Deus. E aí ele vai concluir este primeiro capítulo de forma brilhante, dizendo: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não apenas de crer nele.
É isso aí, meus queridos. Vocês todos que creem em Cristo Jesus agora fazem parte, foram alistados para esta grande guerra, para esta grande luta. Você, quando foi chamado para crer em Cristo e creu em Cristo, não é agora para viver uma vida boa, desfrutando das benesses da salvação. Você também foi chamado para completar as aflições de Cristo, lutando em favor da igreja, lutando contra o pecado, lutando contra a própria pecaminosidade carnal, né? Até que cheguemos nas mansões celestiais. E ele diz: pois tendes o mesmo combate que vistes em mim. Paulo foi um combatente incansável nesta grande guerra, que é a guerra contra o pecado, contra a idolatria, contra tudo aquilo que disse contra Deus. Que Deus te abençoe. Lembrem-se, todos vocês, que vocês fazem parte desta grande guerra, deste grande batalhão que luta em favor da igreja, em favor dos princípios cristãos, e cada um individualmente deve viver a vida cristã como ela precisa ser vivida. Um grande abraço e Deus abençoe a cada um de vocês.